Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu te apresento esta live, Pai. Eu te apresento, Pai amado, Pai querido, a vida de cada pessoa, Senhor, que está participando nesta live, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abra, Senhor, o coração, abra a mente, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam acessar a Tua palavra, a Tua verdade profunda, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, envia, Senhor, Teus anjos agora, Senhor, para parar, Senhor, toda a atuação de Satanás, no nome poderoso de Jesus nessa live, Senhor. Ah, Senhor, porque se está havendo isso é porque haverá libertação, haverá restauração. Amado Espírito Santo de Deus, eu consagro esta live a Ti. Tu és o preletor principal. Eu consagro a Ti a minha mente, o meu intelecto, a minha voz, as minhas cordas vocais a Ti. Usa-me conforme lhe apraz. Tu és necessário aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, amado Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, Tu é honra, glória, louvor e exaltação. Fala conosco, fala comigo, fala através de mim. Que a sua voz toque profundamente na alma dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Povo abençoado de Deus, esta é a 8ª live de uma série que eu estou fazendo, que eu coloquei o título de Limpos para Deus nos ouvir. Por que limpos para Deus nos ouvir? Muitas vezes você jejua, você ora, você se ajoelha diante do Pai e muitas vezes as suas orações não são ouvidas, não são respondidas e em alguns momentos Deus resiste à sua oração. E eu venho falando sobre o motivo pelo qual e por que motivo isso acontece. Porque a palavra de Deus nos diz em Isaías 59, no versículo 2, que os nossos pecados faz separação entre Deus e o homem. Então, eu estou trazendo uma série de lives de ensinos sobre os pecados que atrapalham a nossa comunhão com Deus, os pecados que faz com que Deus não ouça as nossas orações e muitas vezes ele resiste, ele se opõe a elas. E eu já fiz sobre um apanhado geral dos pecados, eu falei sobre idolatria, orgulho, imoralidade sexual, pecados da língua, a ira e a falta de perdão. E hoje eu estarei trazendo sobre a avareza. E o Senhor, ele resiste diretamente à avareza. Então, a avareza ele é um ídolo que ele muitas vezes ele está profundamente dentro dos nossos corações. E o que significa avareza? Avareza é amor excessivo ao dinheiro. Avareza é desonestidade financeira. É quando você dá o jeitinho brasileiro. E em Lucas 12, 15, a palavra de Deus nos diz, Lucas 12, 15. Aqui, em Lucas 12, 15, o Senhor Jesus estava ali falando, o Senhor Jesus falava muito ao seu povo através de parábolas. E o Senhor Jesus, essa parábola se refere ao rico e ao insensato. Deixe um coraçãozinho laranja aí, coloque o seu coração, curta essa live, amém? Então, a parábola entre o rico e o insensato
Shalom, shalom, minha irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Já entra em intercessão, por favor. Em nome de Jesus. Então, seja bem-vinda, Maria Inês. O Senhor Jesus, ele estava fazendo uma pregação referente à hipocrisia. O Senhor Jesus, ele estava falando sobre isso e, de repente, no meio da multidão, um homem gritou: Senhor, mestre, por favor, diga ao meu irmão para dividir a herança do meu pai comigo. E o Senhor Jesus, ele exclama ali: quem foi que me colocou como juiz entre você e seu irmão? E após ele dizer isso, ele mencionou o que está no versículo 15 de Lucas 12. Em seguida disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Então, o Senhor Jesus, ele vem nos falar aqui que a nossa vida, ela não é definida se você tem mais bens, se você tem menos bens, se você tem mais dinheiro, você é superior a outras pessoas com menos. Não. O Senhor Jesus vem declarar aqui que a nossa vida, ela não é definida pelo valor monetário, por aquilo que nós temos. E aqui o Senhor Jesus, ele contou uma parábola que se refere ao rico insensato. Um homem rico que era muito insensato. Porque aqui no versículo 17, o Senhor Jesus declara que tinha um homem rico que tinha uma propriedade fértil que produzia muito. Então, ele teve o seguinte pensamento: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e se alegre. Então, qual foi o pensamento daquele homem rico que usava de insensatez? Ele já tinha muito, mas ele queria cada vez mais. Provavelmente gastou a juventude dele, porque dependendo da quantidade de dinheiro que a gente precisa guardar, passa-se 30, 40, 50 anos. E ele disse: derrubarei esses celeiros, construirei novos e guardarei tudo que tenho. Daí então poderei descansar. Daí então poderei usufruir do que eu tenho. Então ele era ganancioso. Seja bem-vinda, profetisa Milena, em nome de Jesus. Aquele homem, ele era ganancioso. Pelo que o Senhor Jesus declarava que ele procurava só auferir riqueza, só juntar, shalom, minha amada, só juntar dinheiro e ter cada vez mais, para num futuro distante ele poder usufruir. E no versículo 20 de Lucas 12, a palavra de Deus diz assim: mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Nós não sabemos quando Deus nos chamará para ir ao encontro dele. Mediante as nossas obras, nós iremos ou para o paraíso ou para o Guiena, como diz a palavra, que é o inferno. Então, aquela pessoa era uma pessoa tão gananciosa que o Senhor Jesus fala que o único objetivo dele era juntar bens materiais para poder usufruir num futuro
distante, porque leva-se tempo para você derrubar celeiros, construir celeiros, fazer uma nova plantação. E Deus naquele dia declara: você é louco, hoje à noite você morrerá, e os seus bens ficará para quem? Então, os bens desse homem ficará se ele não tiver herdeiros, porque a pessoa gananciosa muitas vezes não quer herdeiros para não ter que dividir. Ela crê firmemente que o dinheiro vai caber no caixão dela. Lê do engano. A pessoa está errada. Então, nós não sabemos quando Deus pedirá contas da nossa vida, quando Ele nos chamará, quando Ele nos tirará desse mundo. E em Colossenses 3, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Então, o amor ao dinheiro, a ganância, ela é idolatria. É quando a pessoa ama mais o dinheiro do que a própria vida. Eu sei que muitos aqui são jovens, mas eu assisti e eu creio que algumas pessoas aqui também podem ter assistido. Nessa época eu ainda assistia novela. Então tinha o Nonô Correia. Ele tinha muito dinheiro, mas ele comia do pior, ele comprava o mais barato, era uma briga, ele guardava 7 chaves, tudo que ele possuía. Esse é o estilo de uma pessoa gananciosa. Ela quer para si, para si, para si, para si, não quer dividir, não quer partilhar. Então a ganância é o amor ao dinheiro, é o apego excessivo às coisas, é a desonestidade para ganhar vantagem, é o jeitinho brasileiro. Seja bem-vinda, profetisa Natiane, profetisa Nath. E dar um jeitinho brasileiro não faz parte do seu caráter. A Bíblia chama isso de idolatria, a Bíblia chama isso de pecado, shalom, shalom. E isso afeta a sua relação com Deus, isso afeta a sua comunhão com Deus. Deus resiste a você. Além de não ouvir as suas orações, além de não receber as suas orações, ele resiste aos seus pedidos. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor, Pai, venha com seu poder, Senhor. Mexe, Senhor, em todas as áreas que muitos de nós protegemos, Pai. Dinheiro, bem, finanças, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, mostra qualquer raiz de avareza, de idolatria, de ganância em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, exatamente. A pessoa gananciosa, ela tira o trono de Deus do centro do seu coração e coloca Mamon. Mamon é o demônio da avareza, Mamon é o demônio da ganância, do amor excessivo ao dinheiro. E o dinheiro em si, ele não é pecado. Deus criou o ser humano criou o dinheiro, é uma criação de Deus. Então, o que é pecado? Amor ao dinheiro. Você coloca a sua confiança no seu dinheiro. Você acha que você pode comprar pessoas. Você acha que você pode comprar tudo e todos com o que você tem. Isso é amor ao dinheiro. A sua confiança não está em Deus, a sua confiança está no dinheiro. E em 1 Timóteo, do 6 ao 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza.
Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento, roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações, armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Então, o amor, o dinheiro, ele leva à ruína, ele leva a sentimentos maus, ele leva a desejos e pensamentos nocivos e a tentação de ganhar o dinheiro facilmente. Cada dia mais leva as pessoas no profundo do abismo. Muitas vezes elas se vendem, elas vendem seus amigos, não se importa com ninguém. Vê um familiar padecendo, vê alguém necessitado, mas se recusa a ajudar. Então, quem quer ser rico a qualquer custo, cai em muitas tentações, cai em muitas armadilhas. E é esse tipo de amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males que tem corrompido a nossa sociedade. É a cobiça desregrada. Pessoas muitas vezes se desviam da fé por amor ao dinheiro. Deus coloca um propósito, Deus coloca dons na pessoa. A pessoa é humilde quando ela começa a aparecer nas mídias sociais, que ela começa a ganhar o dinheiro, ela se corrompe. Ela se esquece que teve um Deus que tirou ela de trás das malhadas, tirou ela do campo e colocou ela em posição de destaque. E só serve a Mamon, só serve a Mamon. Então, quando você ama o dinheiro, você vive em função dele. Você vira senhor do dinheiro. E, ao contrário que deve ser, o dinheiro, você tem que mandar no dinheiro. E não o dinheiro mandar em você, não o dinheiro controlar você, não o dinheiro te desvirtuar. Então, como eu já disse, a avareza é o amor alçado da sua conta corrente mais do que a Deus. Você sofre quando você precisa ajudar alguém, quando tem que auxiliar alguém, quando você precisa contribuir. E qual que é a pergunta principal que essa pessoa se faz? Ela não se pergunta o que Deus quer de mim. Ela pergunta, quanto eu vou ganhar com isso? Se ela vai fazer uma ministração, se é um servo do Senhor, quanto vai me render essa ministração? Os dons são irrevogáveis, o Senhor não tira os dons que Ele nos dá, mas o Senhor se opõe. E como eu já disse, aqui um abismo chama outro abismo. Seja bem-vinda, Cida. Aleluia, glorifico a Deus pela sua vida. Então, seja bem-vinda, pastora Maria Antônia, em nome de Jesus. Então, quando o dinheiro manda em você, ele já virou o senhor da sua vida. E tem um segundo mal, que é a desonestidade. É o jeitinho diante de Deus, é o jeitinho brasileiro. Em Provérbios 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Provérbios 11, 1. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O que o autor de Provérbios está falando aqui? O autor de Provérbios provavelmente é Salomão.
Ele está declarando aqui que o Senhor detesta balanças desonestas. O que é isso? É você sonegar imposto. É você não devolver o dízimo. É você querer sempre tirar vantagem. Você sabe que um preço você sabe que o preço disso aqui custa R$ 100. A pessoa está no apuro, precisa rapidamente, você cobra 200. É isso que Deus está falando aqui. A balança enganosa, o seu jeitinho brasileiro é abominável diante da presença de Deus, mas a sua honestidade, o Senhor tem prazer nisso. E Salomão vem falar aqui, era numa época em que tudo era vendido através do peso. Então, os comerciantes, eles trapaceavam para ganhar mais, para ter vantagem. E Deus chama isso de abominação. E hoje a balança desonesta, seja bem-vinda, Thalita, em nome de Jesus, é sonegar impostos. Mas todo mundo faz, não tem nada a ver. A sua mãe não te disse como quando você era criança? Você não é todo mundo. Dar e receber jeitinho em troca de favores, vender algo com defeito como se fosse novo, quando você esconde o defeito, roubar no trabalho. Se você pega uma caneta do trabalho, você está roubando, a caneta não é sua. Você dá a sua palavra, mas você não a garante, você volta atrás se você for, de alguma forma, tiver prejuízo, porque para você o que importa é você sair levando vantagens. É você roubar a Deus. E em Malaquias 3:8, eu estou me referindo a estes versículos porque eles fazem fazem parte da avareza, da ganância. Eu não estou te pedindo nada, meu irmão. Mas eu preciso demonstrar a você o que é ganância, o que é avareza. E esses versículos fazem parte de roubar a Deus. Não leve isso para o lado contrário. Sejam todos bem-vindos, aqueles que chegaram agora. Eu estou fazendo uma série de lives sobre por que muitas vezes Deus não responde às nossas orações, não atende os nossos pedidos, e os pecados que nós carregamos pode ser o fator que impede que Deus receba as nossas orações. Amém? Então, Malaquias 3, do 8 ao 10, vem falar sobre roubar a Deus. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Então aqui, Malaquias está falando aquela nação corrompida de Israel. Cíntia Colho, vou colocar seu nome na oração, Cíntia. Malaquias está falando aquela nação corrompida de Israel, e ele era um profeta genuíno do Senhor. E eles estão dizendo aqui
Eles querem que suas orações sejam atendidas. O Senhor está fazendo um chamado ao arrependimento deles e Deus declara: eu sou o Senhor e não mudo. Vocês têm me roubado e ainda me perguntam em que? Nos dízimos, nas ofertas. Devolvam o dízimo ao meu templo para que haja mantimento, e eu abrirei as janelas dos céus sobre vocês. Naquele tempo o povo vivia de agricultura. Então o Senhor diz aqui: derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Há muitas discussões sobre esse versículo, mas o intuito dele é só um, o princípio dele é só um. Deus leva a sério a forma que você lida com o dinheiro e a forma que você lida com o dinheiro que ele coloca em suas mãos. Você pede uma bênção, você pede uma provisão, Deus dá, você não devolve o dízimo. Então você retém o que é dele por avareza. A palavra de Deus nos fala: nu nascemos e nu voltaremos ao pó. Não levaremos nada dessa terra. Mas você fecha a mão, você não quer devolver aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor proporcionou para você. E Ele fecha as janelas dos céus sobre você. Se você tem um coração desonesto, se você tem um coração avarento, você tem dificuldades de experimentar as bênçãos celestiais de Deus, de Cristo Jesus, tanto na sua finança como na sua vida de oração, porque Deus resiste aos idólatras. E como eu já li no versículo passado, a avareza, ela é considerada como idolatria. E você pode me perguntar, por que isso interrompe a minha comunhão com Deus? Por que isso impede que as minhas orações subam aos céus? O Senhor, Ele abomina. O pecado que o Senhor mais abomina é a idolatria. E a avareza é a idolatria porque você coloca Mamon no lugar de seu Senhor. Vou ler novamente Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. O Senhor compara a ganância, o amor ao dinheiro, à idolatria, porque o dinheiro passa a ser o seu dono, o dinheiro passa a mandar em você, nas suas atitudes. E idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração, tudo que rouba o lugar de Deus na sua comunhão com Ele. E quando você ama o dinheiro, é o dinheiro que manda em você. Você é conduzido, as suas escolhas são conduzidas pelo amor ao dinheiro, ele define a sua paz, ele define a sua obediência. Se você tem dinheiro, você está bem. Se você não tem, você não está bem. E quando você age assim, você declara para Deus: tem outro Deus no meu coração competindo com o seu lugar. Deus resiste, Deus resiste. Há pecados que impedem a nossa comunhão com Deus, mas há pecados que Deus resiste. E resistir é se opor, é negar. Além de Deus não ouvir, ele ainda se opõe àquilo que você está pedindo. E em 1 de Timóteo, versículo 6, no 17, a palavra de Deus nos diz: ensinem aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê
ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em suas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. E o avarento, o ganancioso, ele tem dificuldade em repartir, em dividir, ele só quer para si. Deus não está contra os seus recursos. Deus nunca se opôs à riqueza. Porque tem alguns tipos de pessoas que creem que se você for rico é pecado. Não, não é pecado, meu irmão. Abraão, Jacó, Israel, Isaac, Davi foram homens tremendamente ricos. Tudo que Isaac, que colocava a mão, multiplicava 100 por 1. Se ele colocava uma semente, saíam 100. Riqueza. Abraão era tão rico que quando ele encontrou ali Melquisedeque, o rei de Salém, ele que deu dízimo para Melquisedeque. Então, Jó também, um grande exemplo da sua região, ele era um dos homens mais ricos da terra na sua época. Mas porque ele não deixava que o dinheiro mandasse no seu coração. Então, o Senhor, ele não é contra você ser rico, ele é contra você colocar a sua esperança no dinheiro, a sua confiança no dinheiro, o seu amor no dinheiro, você servir a Mamon e não confiar nele. E isso afeta, sim, a sua vida de oração. Seja bem-vindo, meu amigo Wellington. Em nome de Jesus, você ora, mas você confia no dinheiro, você tem uma fé dividida. Salomão, Jó era um dos mais ricos. Salomão foi o homem mais rico da terra na sua época. Mas nós podemos mudar isso, nós podemos renunciar a isso, porque essas lives não têm o intuito de te acusar, meu irmão. Estas lives não têm o intuito de te confrontar, declarando o seu pecado. Eu estou te ensinando aquilo que separa você de Deus, aquilo que impede que as suas orações sejam atendidas, aquilo que faz com que o Deus resista a ti, com que as bênçãos dele não cheguem a ti. Que adianta você ter muito dinheiro e cair doente numa cama? Você pode estar em ótimos hospitais, pagar o que melhor pode conter na medicina nesse planeta, mas isso não compra a sua saúde, isso não compra a sua paz de espírito. E muitas vezes quem tem um amor excessivo ao dinheiro, ele não tem paz de espírito, porque ele quer sempre mais, ele não gosta de gastar, não gosta de ajudar. Então, o primeiro passo para você abandonar isso é você reconhecer. Fale com Deus hoje, aí onde você está, fale com o Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu sou agarrado ao dinheiro. Senhor Jesus, eu dou um jeitinho para não perder nada que eu tenho. Senhor Jesus, eu me recuso a auxiliar as pessoas. Deus, as minhas decisões são movidas por medo de perder ou de ganhar dinheiro. E eu quero sempre mais. Reconheça. O primeiro passo é você reconhecer. E reconhecer não quer dizer que você tem que gritar isso aos quatro cantos. A palavra de Deus nos diz: entre em seu quarto em secreto e ore ao seu Deus em secreto, porque aquele que vem em secreto te recompensará. Eu quero que você faça uma autoanálise. Se Deus pedir para que você abençoe alguém hoje com uma quantia em dinheiro, qual será a sua atitude?
Se Deus pedir para você consertar algo que você sonegou, qual será a sua atitude? Você está disposto a fazer isso? Pense, se analise, e se você perceber que foi não as suas respostas, tem avareza aí? Aleluia! Então, o segundo passo é você ajustar o que está errado. A desonestidade, ela precisa ser confessada, falada, se possível, reparada. Se ajoelhe diante de Deus, peça ao Espírito Santo para trazer à sua mente todas as vezes que você fez isso. E reparar pode significar você ter que devolver o dinheiro. Significa você cumprir o combinado. Significa você pedir perdão quando foi injusto numa compra. Parar de sonegar, pagar o imposto, ser verdadeiro em suas negociações, devolver o dízimo. E isso pode te custar dinheiro, status, vantagem. Aleluia! É melhor você perder dinheiro agora do que perder a comunhão com Deus e colher a consequência lá na frente. Porque da mesma forma que você adquiriu riqueza com as bênçãos de Deus, Deus pode tirar essas bênçãos. A minha mãe dizia que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Grande mulher de Deus, muito sábia. Então, o terceiro passo é você exercitar a sua generosidade. E aqui em 1 Timóteo 6,19, 18, 19 está: diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Aleluia! Então, o Senhor vem falando aqui, sejam generosos, auxiliem aos necessitados, faça o bem, sejam ricos pela graça e não somente pelo dinheiro. E qual é o antídoto para a avareza? Você pode orar, você pode pedir, mas o inimigo de nossas almas pode trazer até você. Você vai perder dinheiro. E o antídoto contra a avareza é você dar, é você repartir, é você doar, é você abençoar. E como isso começa? Com fidelidade àquilo que você crê. Dízimos, ofertas, primícias. Como você atende como que você entende a sua igreja? Muitas vezes você vai na igreja, no culto, tem uma água gelada, tem um bebedouro, tem um ar-condicionado, tem cadeiras macias, tem um banheiro limpinho, cheiroso. Tudo isso é usado, dízimos e ofertas, para deixar aquele ambiente daquele jeito. Meus irmãos, o dinheiro, ele não cai do céu. Você precisa
Você precisa ofertar na obra de Deus. E eu vou deixar claro mais uma vez aqui, eu não estou pedindo o seu dinheiro. Eu estou lhe ensinando como o seu coração, como Deus começa a ouvir as suas orações, quando você tem um coração alinhado, quando você tem um coração rendido a Deus, quando você obedece às leis e os mandamentos do Senhor. Então, pratique generosidade com quem tem menos, um familiar, um amigo, um vizinho, um desabrigado. O estado de Minas como está. Seja disponível para ouvir a Deus na hora que Ele pede para você abençoar alguém. O Espírito Santo fala conosco. Eu já ouvi várias vezes e fui obediente. E Ele derramou bênçãos tremendas sobre a minha vida, aleluia. E o quarto passo para você se livrar da avareza, você viver contente e confiando em Deus e naquilo que Ele te dá. Em Hebreus 13, no versículo 5, Hebreus 13, 5, a palavra de Deus nos diz: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não os deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Não ame o dinheiro, estejam satisfeitos com o que você tem. Se você mora de aluguel, agradeça a Deus por ter o dinheiro para pagar o aluguel. Tem pessoas na rua, tem pessoas desabrigadas. Se você tem um lar em cima da sua cabeça, por mais humilde que seja, glorifique a Deus, agradeça, louve a Deus. Se na sua mesa tem arroz, feijão, um pedaço de carne, glorifique a Deus. Pessoas passam fome a todo momento nesse país. Então, contentamento é você viver alegre e agradecer pelo que você tem hoje. É você crer que Deus cuida de você, é você trabalhar, planejar, mas sem se vender por dinheiro. Quando Deus é minha segurança, o dinheiro volta a ser apenas uma ferramenta, não seu Senhor. Então, um coração agarrado ao dinheiro tem dificuldade de confiar em Deus, de confiar na provisão de Deus, de confiar que Deus é seu provedor. Você se recusa a obedecer a Deus quando Ele pede um passo de fé, quando Ele pede para você ofertar na vida de um irmão. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, na minha vida. E isso pode significar mexer na sua conta corrente. Seja bem-vinda, Fight, em nome de Jesus. Mas quando você trata a avareza, ajusta as desonestidades, escolhe ser generoso, generosa, o seu coração fica mais acessível a Deus, ele fica livre para confiar, para obedecer, para ouvir o Senhor na área financeira e todas as áreas da sua vida. Amém? Seja bem-vinda, Rosângela, minha prima abençoada. Então, dessa forma, o dinheiro desce do trono do seu coração e você entroniza Deus, você entroniza o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e a sua oração, ela flui com liberdade. Você tem orações respondidas. Aleluia! E é maravilhoso quando você tem as suas orações respondidas. Você se sente íntima do Pai ao perceber que um pedido seu, Ele atendeu.
ao perceber que Ele curou uma pessoa, que Ele libertou, que Ele trouxe uma provisão. Amém? E talvez este seja um tema com que a gente mais se engana. Você não quer assumir a sua avareza, você declara: eu não sou avarento, eu sou econômico. Eu não roubo, só pego de volta o que é meu, porque o governo rouba, porque fulano rouba, ciclano rouba. Todo mundo faz assim, então você procura sempre justificar. Mas hoje o Espírito Santo talvez esteja dizendo com você: você me troca por dinheiro, você confia mais no dinheiro do que em mim. Deus está falando conosco. Você segura aquilo que eu pedi para você liberar. O meu reino não avança porque você retém. Você está preso em práticas desonestas. E hoje o Espírito Santo te chama para arrependimento e alinhamento. Também nessa área. Todas as áreas da nossa vida precisam estar limpas para que Deus possa ouvir e atender as nossas orações. Aleluia. E se você toma hoje a firme decisão de render o seu coração a Deus, de entregar tudo que é seu ao senhorio do Senhor Jesus, ao senhorio do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, faça comigo esta oração. Aleluia, me desculpem, a minha garganta hoje está um pouco inflamada. Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje eu trago diante de Ti a minha relação com o dinheiro, entre outras coisas. Eu reconheço que muitas vezes tenho confiado mais em riquezas do que em Ti. Reconheço que em algumas situações fui avarenta, fui avarento, egoísta, desonesto, e dei mais valor aos bens do que a Tua presença e a Tua vontade. Perdoa-me, Senhor, por toda avareza, por toda desonestidade, por todo amor ao dinheiro, por toda injustiça cometida nessa área. Mostra-me onde eu preciso consertar, com quem eu preciso acertar, o que eu preciso devolver ou mudar. Ensina-me, Senhor, a ser fiel. Ensina-me, Senhor, a ser fiel, honesto, generoso, generosa, a usar o que o Senhor me dá para a Tua glória e para abençoar as pessoas. Eu declaro que o dinheiro não é meu Senhor, Jesus é meu Senhor, que a partir de hoje minha vida financeira esteja em Tuas mãos e que a minha vida de oração não seja mais travada pela avareza, pela desonestidade, por tudo aquilo que eu tenho feito, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, por todo amor excessivo ao dinheiro, Pai. Nos perdoa, Pai, por todo egoísmo, por toda avareza, por toda desonestidade, Senhor. Nos ensina, Pai, a trilhar os caminhos do Senhor, a estar em Tua presença e sermos, Senhor, alinhados com o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E na próxima live, na segunda-feira, eu te desafio a ler o livro de Timóteo, do 6 ao 19. A ler o livro de Mateus, do 6, no capítulo 6,
do 19 ao 34, e se perguntar sinceramente: Senhor, eu tenho te desonrado com as minhas finanças? Tomar pelo menos uma decisão prática, acertar o que estava ou está errado, abençoar alguém de forma generosa, começar um novo hábito com fidelidade, conforme a sua fé e a instrução da sua igreja. E na próxima live, eu estarei falando sobre algo muito sério. Quando eu sei o que Deus quer de mim, quando eu sei o que Deus me pede e eu desobedeço. Então, a live 9 é sobre incredulidade, rebeldia e desobediência. Amém? Vamos orar para entregar esta live ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, por cada vida que foi tocada, por cada coração hoje que decidiu, Pai, te servir verdadeiramente, decidiu, Senhor, abrir mão, Senhor, de toda avareza, de todo egoísmo, de toda ganância, Senhor, e te servir fielmente. Pai, eu te glorifico por cada vida aqui, eu te glorifico por cada pessoa que assistiu essa live, Pai. Eu te glorifico, Pai, por cada pessoa que ainda assistirá, que o Espírito Santo de Deus toque profundamente em cada coração, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, eu te glorifico, eu te louvo, te agradeço por ter estado comigo durante todo o período dessa live, em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, abençoa cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Senhor, especialmente, Senhor, a vida do Eduardo e da Cíntia, Senhor, que me pediram orações, Pai. Que o Senhor possa entrar, Senhor, com seu grande poder e a sua misericórdia na vida deles, Pai. E realizar aquilo, Senhor, que estiver alinhado com o centro da tua vontade. Senhor, eu devolvo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação e toda a honra a Ti, em nome de Jesus. Que eu diminua e que Tu cresças em mim, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus seja exaltado em cada vida aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês. Obrigado por permanecerem comigo até agora. Shalom, shalom. Um excelente final de semana. E até segunda-feira, em nome de Jesus.